Iniciamos então, né, Denise? Isso. Então, joia. Então, boa tarde a todos. Queria muito agradecer a presença de todos que conseguiram conectar-se aqui a essa reunião tão importante, conduzida pelo time de nutrologia. Para a gente é um prazer poder participar. Neste papel de membro da diretoria do Centro de Estudos, queria muito agradecer a iniciativa do Renan, do Gabriel, em ter convidado a doutora Carla para nos brindar esse momento falando de uma atuação tão importante que é a atuação do nutrólogo na condução nutricional da caquexia em oncologia. O Dr. Renan vai apresentar a doutora Carla e vai fazer a moderação desse evento. Peço a todos que deixem os seus fones no mudo para que a gente possa ouvir com tranquilidade a aula da doutora Carla. Então, Renan, muito obrigada. Carla, muito obrigada. Esse tempo é de vocês e a gente vai acompanhar. Então, reitero meu agradecimento. Obrigada. Obrigado, Rose. É um prazer imenso para a gente poder estar aqui compartilhando com a equipe Multi também, tá? Sobre esse importante evento, né? Uma iniciativa da equipe de nutrologia, através do Dr. Gabriel, da doutora Luciane, né? De todo o time de nutrologia, dar início a esse grupac para a gente poder discutir em equipe Multi, né? Sobre as problemáticas que a gente enfrenta aí com os nossos pacientes hospitalizados, né? Então, hoje a Carla vai falar para a gente sobre terapia nutricional em caquexia oncológica. A Carla é graduada em medicina pela Universidade Federal do Amazonas. Ela tem residência de clínica médica pelo SMS São Paulo Hospital M. Boi Mirim. Ela é especialista em nutrologia pelo IANSP. Tem pós-graduação em nutrição enteral e parenteral pela ABRAM. Também tem pós-graduação em nutrologia pela ABRAM e tem título de especialista em nutrologia pela AMB e ABRAM. Obrigado, Carla, por ter aceitado o convite para contribuir com a gente, tá? Então, boa aula. No final, a gente vai abrir espaço para discussões e perguntas. Então, as perguntas podem ser enviadas aqui no chat ou podem ser feitas, né, online, presencialmente, através da ativação do áudio. Boa aula, Carla, e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Renan, doutor Gabriel, pelo convite. Obrigada pela apresentação e vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Então, como eles já apresentaram, né, essa aula vai ser sobre o papel do nutrólogo na condução nutricional da caquexia oncológica. E aí eu já queria começar falando que mais do que o papel do nutrólogo, da importância do papel da equipe multidisciplinar de terapia nutricional nessa condução. O INCA estima que cerca de 704 mil casos de câncer por ano são esperados no Brasil até 2025. Então, por ser o câncer um problema de saúde pública já consolidado, nós temos que estar preparados para atender as demandas nutricionais desses pacientes. Qual seria a fisiopatologia da caquexia oncológica? É sabido que o tumor, ele vai liberar diversos fatores inflamatórios, né, fazendo aí um quadro de inflamação sistêmica. A nível de sistema nervoso central, ele vai produzir a anorexia, tanto pela diminuição do neuropeptídeo Y, que é um potente orexígeno, assim como pelo aumento do fator liberador de corticotrofina, que é o principal causador da anorexia. Também acontece um aumento da proteólise, alterações no metabolismo hepático, levando a um aumento da lipólise, diminuição da albumina sérica e também outras reações químicas aí que vão levar a uma degradação de massa muscular e gordura. Os principais fatores que interferem na perda de peso, além da doença oncológica em si, são fatores que estão relacionados ao diagnóstico, ao tratamento
e ao curso da doença, né? Então, mucosites, constipação, obstrução, má absorção, diarreias, náuseas, vômitos, redução da motilidade gastrointestinal, o próprio sofrimento psíquico, alterações do olfato e paladar, infecções, cheirostomia, má dentição, dor e efeitos adversos das medicações. Todos esses são fatores que vão influenciar diretamente na ingesta alimentar desses doentes. E os fatores que estão relacionados ao desenvolvimento e pior gravidade dos graus de caquexia são a idade, então seriam idades mais avançadas, pacientes idosos, os tipos de câncer, né, tumores sólidos e tumores do sistema gastrointestinal têm uma predisposição maior ao desenvolvimento de caquexia. O estágio da doença, então, se essa doença ainda está no estágio inicial ou se ela já tem um estágio mais avançado com metástases, e também o tipo de tratamento, se vão haver intervenções cirúrgicas, se esse paciente vai ser submetido a químio ou radioterapia. E aí, para falar do conceito de caquexia, a gente precisa falar, na verdade, de três conceitos que estão sobrepostos, né? Ainda existe uma discussão aí sobre um conceito específico da caquexia, por ser uma doença multifatorial e tudo mais, ainda não é muito esclarecido toda a sua fisiopatologia, e acaba que esses três conceitos, desnutrição, sarcopenia e caquexia, eles se entrelaçam. Então, a desnutrição é uma perda de peso significativa, com perda de massa de gordura e massa muscular, associados ao declínio da função muscular. Já a sarcopenia é definida como a redução da massa muscular, com redução de força muscular e perda de funcionalidade. E a caquexia é uma síndrome multifatorial que é caracterizada por perda ponderal involuntária, com perda contínua de massa muscular. Na caquexia pode ou não estar presente a perda de massa de gordura, e o principal é que ela não é revertida com a terapia nutricional convencional e, invariavelmente, vai levar a uma perda de funcionalidade. Aqui nesse diagrama, a gente pode ver que existem três estágios da caquexia, né? Que é a pré-caquexia, a caquexia e a caquexia refratária. Na pré-caquexia, a gente encontra uma perda ponderal menor do que 5% do peso corporal, associada à anorexia e alterações metabólicas. Na caquexia estabelecida, essa perda ponderal ela vai ser maior que 5%, ou esse doente vai ter um IMC menor que 20 com uma perda ponderal maior que 2%, ou ele vai ter já a sarcopenia identificada com uma perda ponderal maior que 2%. E a caquexia refratária é uma doença catabólica que não responde ao tratamento e que tem uma expectativa de vida aí menor que 3 meses. Estima-se que a caquexia acomete de 50% a 80% dos pacientes oncológicos e que desses pacientes acometidos pela caquexia, a mortalidade gira em torno de 10% a 20%. Essa mortalidade ela não está associada ao câncer em si, e sim às desordens nutricionais. Então, vejam como é importante a gente saber diagnosticar essa doença. Né? E os estudos recentes mostram também que apenas 30% a 60% dos pacientes oncológicos que têm risco nutricional, de fato, receberam o suporte nutricional adequado. As desordens nutricionais estão associadas a uma pior resposta ao tratamento oncológico, redução da qualidade de vida desses pacientes, assim como uma piora da sobrevida e um aumento da mortalidade. Então, depois de levantado aí essa introdução, quando que a gente vai realizar a avaliação nutricional de um paciente oncológico?
no momento do diagnóstico, gente. É muito importante nós nos conscientizarmos que a caquexia, ela precisa ter o seu diagnóstico precoce. Então, a partir do momento que esse paciente ele teve um diagnóstico de câncer, independente do IMC ou peso, ele deve ser submetido a uma avaliação nutricional com uma equipe multidisciplinar e iniciar o seu acompanhamento nutricional. Foi estabelecido aí por GLIM, né, que é um grupo de liderança global sobre desnutrição, alguns critérios diagnósticos para a desnutrição. Então, para a gente poder aplicar esses critérios, o primeiro passo vai ser fazer um rastreamento aí, um screening do risco nutricional desses pacientes. Né? Para fazer esse screening, eles consideraram que nós temos que usar ferramentas que já são validadas. Mais para frente eu vou mostrar duas ferramentas principais que, inclusive, a nossa equipe multidisciplinar utiliza no hospital. E aí, a partir da identificação desse risco nutricional, a gente vai passar para o próximo passo, que seria o diagnóstico, separando em dois critérios, que são critérios fenotípicos e critérios etiológicos relacionados à desnutrição e caquexia. Né? E para ter um diagnóstico positivo, a gente precisa ter um critério fenotípico e um critério etiológico presentes, e aí, para graduar a gravidade dessa desnutrição, a gente vai considerar os critérios fenotípicos. Então, os instrumentos de triagem nutricional validados, a gente tem alguns que são citados ali no protocolo GLIM. Aqui eu trouxe dois que são amplamente utilizados no nosso serviço, que é a avaliação subjetiva global. A avaliação subjetiva global, ela é dividida, eu coloquei o exemplo aí, eu não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas ela acaba sendo dividida em algumas respostas que o próprio paciente dá, em alguns dados do exame físico, e aí, depois de aplicar essa ferramenta, nós vamos ter um score, uma numeração, e de acordo com essa numeração, o paciente, no final, ele vai ser classificado como A, B ou C, onde o A é um paciente bem nutrido, o B é um paciente com suspeita de desnutrição ou moderadamente desnutrido, e o C já é um paciente gravemente desnutrido. Outra ferramenta que pode ser utilizada como triagem nutricional é o NRS 2002. O NRS é uma ferramenta mais rápida de aplicar, e ela só fala para a gente se o paciente está ou não em risco nutricional. Então, após fazer aí a aplicação da ferramenta, a gente vai ter um número que pode ser maior ou menor que 3. Se esse número for menor que 3, o paciente não tem risco nutricional, e se esse número for maior que 3, o paciente é um paciente que apresenta risco nutricional. Uma vez que foi identificado o risco nutricional num paciente, necessariamente nós temos que fazer alguma intervenção nutricional. E aí, aqui, só complementando, né, o restante dos critérios de GLIM, após a gente estabelecer que aquele paciente tem um risco nutricional, então, nós vamos aplicar essa tabela dos critérios fenotípicos e critérios etiológicos. Então, os critérios fenotípicos são uma perda de peso maior que 5% em 6 meses, ou maior que 10% num período maior que 6 meses. O IMC vai variar conforme a idade, e na população asiática a gente tem um índice de IMC menor para esses pacientes, e a identificação da redução de massa muscular.
né? Para a gente identificar essa perda de massa muscular, a gente precisa usar também algumas medidas validadas da composição corporal, né? Que seriam a bioimpedância, tomografia, DEXA, e na falta desses exames de imagem, nós podemos usar aí a antropometria convencional e a medida da panturrilha também, que uma medida que ajuda a gente nesse diagnóstico, né? Além disso, a gente pode aplicar alguns testes para inferir perda de força muscular, que aí seria a dinamometria, né? O teste de preensão palmar, testes de caminhada e aquele teste de sentar e levantar. Então, essas são as formas que a gente pode inferir a redução da massa muscular. No nosso serviço, a gente tem uma bioimpedância, que é uma bioimpedância S10, que conseguimos fazer nos pacientes para fazer aí essa avaliação da massa muscular. E os critérios etiológicos estão relacionados aí à redução da ingesta alimentar, assim como da absorção e a presença de uma inflamação, né? A constatação aí de uma doença aguda ou crônica que leve a um processo inflamatório. E aí, por último, aqui, a gente vai identificar o grau dessa desnutrição. A gente teve um critério fenotípico e um critério enotípico, então a gente passa para essa fase aí de identificar o grau de desnutrição. Posso continuar? Bom. Então, desculpa. Então, uma perda de peso de 5 a 10% em 6 meses, ou de 10 a 20% num tempo maior que 6 meses, associado a uma redução um IMC menor que 20 em pacientes menores que 70 anos, ou menor que 22 em pacientes maiores que 70 anos, e uma perda moderada de massa muscular, falam a favor aí de uma desnutrição moderada. Já uma perda de peso maior que 10% em 6 meses, ou maior que 20% num tempo maior que 6 meses, associado a um IMC menor que 18,5 em menores que 70 anos e menor que 20 em 70 anos, e uma deficiência severa de massa muscular, falam a favor de uma desnutrição severa. E aí, a gente tendo o diagnóstico, né, dessa caquexia, a gente vai partir para o tratamento. A primeira coisa que a gente precisa entender é calcular as necessidades nutricionais desses pacientes. São pacientes que vão ter uma necessidade nutricional maior, porque são pacientes hipercatabólicos. O padrão ouro para a gente fazer esse cálculo vai ser a calorimetria indireta, mas ela nem sempre vai estar disponível. Então, a gente pode usar fórmulas de bolso para estimar as necessidades proteicas e calóricas desses pacientes, né? Então, em pacientes sem ser pacientes idosos, a necessidade calórica vai variar entre 30 e 35 quilocalorias por quilo dia, e em pacientes idosos que têm o IMC menor que 18,5, essa necessidade energética vai ser maior, variando de 32 a 38 quilocalorias por quilo dia. Já a necessidade proteica vai variar de 1,2 até 2 gramas por quilo dia, e lembrando que essas metas devem ser sempre individualizadas, levando em consideração outras doenças que podem estar associadas, disfunção renal. Então, apesar da gente ter essa diretriz geral, nós sempre vamos individualizar as metas para o paciente.
né? A dieta, ela vai ser baseada numa dieta hipercalórica e hiperproteica, visando estabilização ou recuperação nutricional, né? E é importante também a gente lembrar aqui que esses pacientes, por terem uma anorexia importante, são pacientes que têm um risco aumentado para síndrome de realimentação. Então, nós sempre vamos começar ofertando uma densidade calórica menor para esses pacientes, assim como proteica, e fazer essa progressão de forma gradual, avaliando sempre o aparecimento ou não de distúrbios eletrolíticos, principalmente o fósforo, o potássio e o magnésio. Quais são as principais indicações da terapia nutricional? Se o paciente não puder ingerir adequadamente nenhum tipo de alimento por uma semana, ou se no período de 2 semanas ele não conseguir atingir mais do que 60% das necessidades nutricionais calculadas para ele. E aí, esse tratamento, ele sempre vai começar com um aconselhamento nutricional. O que consiste o aconselhamento nutricional? São algumas orientações que a gente pode fazer, tanto para melhora de sintoma, quanto para melhora da ingesta alimentar. Né? Então, num paciente com mucosite, por exemplo, a gente vai mudar a consistência do alimento, fracionar mais as refeições, retirar determinados condimentos que podem piorar ali a deglutição e individualizar isso para cada paciente, a fim de que ele consiga atingir as necessidades proteico-calóricas dele com a alimentação. Se isso não for possível, o próximo passo é iniciar uma terapia de nutrição oral, com suplementação oral. Né? Nós temos vários suplementos disponíveis que podemos escolher de acordo com cada caso. E se mesmo assim a gente não conseguir prover um aporte nutricional adequado para o paciente, aí nós pensaremos em nutrição parenteral ou enteral, de acordo com cada caso. Ainda sobre o tratamento, falando mais especificamente sobre suplementações e medicações. Né? Vitaminas e minerais vão seguir as recomendações diárias, exceto em casos que, de fato, nós constatarmos uma deficiência específica, aí a gente vai tratar aquela deficiência específica que foi encontrada. Com relação ao ômega 3, existem evidências aí de que doses de 2 gramas ao dia podem ser recomendados e ajudam a estabilizar e melhorar apetite, ingesta alimentar, massa magra e peso. Tá? Tem que ter cautela em pacientes plaquetopênicos, por risco de sangramento, apesar de nenhum estudo ter evidenciado sangramento nesses pacientes. E outra coisa sobre a plaquetopenia é que a gente não tem um valor de corte para a suspensão dessa suplementação de ômega 3. Então, fica meio que pela avaliação clínica. Né? Ainda são necessários mais estudos para definir, de fato, uma dose e um tempo de uso do ômega 3. Não há evidências suficientes para recomendar leucina e o seu metabólito HMB em pacientes com caquexia. Apesar do HMB ser um suplemento que vem sendo amplamente estudado e difundido, já com evidência e indicação em outras doenças, para a caquexia, não houve ainda um estudo que mostrasse mudança no desfecho aí de melhora de massa muscular, força e mortalidade. A arginina e nucleotídeos também estão sendo estudados como suporte imunológico, né? Em alguns estudos já houve uma tendência de melhora da resposta imune, diminuição de complicações infecciosas pós-operatórias e redução do tempo de internação hospitalar naqueles pacientes que receberam nutrição enteral imunomoduladora. A creatina, apesar de ser um suplemento nutricional amplamente estudado, é o suplemento com maior evidência que a gente tem, para a caquexia especificamente,
também não tem estudos que mostrem mudança no desfecho, né? Mudança aí em ganho de massa muscular, aumento de força e mortalidade. Sobre medicações, existem medicações que podem ser utilizadas para ajudar no aumento do apetite. Os corticoides e os progestágenos, a gente acaba tendo uma limitação aí com relação a efeitos colaterais e tempo de uso. Então, há de se ponderar muito o risco-benefício do uso dessas medicações. E eles acabam ficando mais reservados ali em pacientes paliativos para ajudar no conforto e melhora da deglutição. Já os antagonistas histamínicos, né, o mais conhecido é a cipropetadina, é amplamente utilizado, mas também não tem estudos que corroborem para uma mudança de desfecho. E aí outras medicações como olanzapina, mirtazapina, canabidiol, melatonina e a própria oxandrolona estão em estudo, mas nenhum desses, de fato, tem uma evidência robusta para ser usado em caquexia. Então, devido a essa patogênese multifatorial, ainda não existe um tratamento que seja globalmente eficaz ou aceito para essa condição, né? As intervenções precoces, medicamentosas, nutricionais e prática de exercício físico são as evidências mais recomendadas para essa população. E aí, aqui, antes de entrar ali no finalzinho da aula, eu queria trazer esse tema, né? A gente já falou sobre sarcopenia lá na frente, e a gente tem a obesidade como uma doença crescente nos próximos anos, né? E associada aí a diversos tipos de câncer, mais de 13 tipos de câncer são relacionados à obesidade. Então, a gente vai se deparar com muitos pacientes que não vão entrar nesse contexto de caquexia, porque eles vão ter um peso corporal mais alto. Então, será que uma abordagem baseada apenas no peso corporal, ela vai ser eficiente nesses pacientes? Né? E aí, com isso, surge um novo conceito, que é um conceito de obesidade sarcopênica. A sarcopenia, ela está presente em 20 a 70% dos pacientes oncológicos, e existe essa dificuldade no diagnóstico justamente por 40 a 60% desses pacientes estarem em sobrepeso ou obesidade, né? E aí, nesses pacientes, avaliar peso e IMC não vai ser suficiente para que nós possamos, de fato, entregar uma terapia nutricional mais adequada. Aqui eu trouxe um estudo que questiona justamente isso, que a obesidade sarcopênica está escondendo essa perda de massa muscular, né? E essa sarcopenia, ela vai ter um impacto direto tanto na sobrevida desses pacientes, quanto nas complicações da terapia do câncer. Né? Existem outros estudos aí em andamento que até investigam se a dose do quimioterápico ajustada para o peso nesses pacientes não poderia ser mais tóxica justamente por essa depressão da massa muscular. Por último, apesar dos avanços nos cuidados nutricionais dos pacientes com câncer e desnutrição, a caquexia ela continua sendo um problema que ainda não está resolvido, né? E aí eu queria chamar vocês para essa ação. Acho que a mensagem que tem que ficar dessa aula é que a caquexia ela precisa ser diagnosticada no seu início, para a gente poder, de fato, ter uma abordagem nutricional mais adequada para esses pacientes. Então, fazer o rastreio e avaliação do risco nutricional dos pacientes oncológicos no momento do diagnóstico
independente do IMC e do histórico de peso, justamente pelo advento também da obesidade sarcopênica, né? Fazer uma reavaliação regular do estado nutricional desses pacientes, né? A gente sabe que ao longo do tratamento o paciente ele pode evoluir com essa deficiência nutricional, então o paciente que no início do tratamento tinha ali, não tinha um risco nutricional ao longo do tratamento e a depender das terapias propostas, ele pode evoluir com esse risco nutricional. Incluir na avaliação nutricional, além da avaliação da anorexia, avaliar os biomarcadores inflamatórios, o gasto energético em repouso e a avaliação da força muscular. E a intervenção nutricional deve ser feita com planos individualizados, que inclua cuidados focados no aumento da ingesta nutricional, diminuição da inflamação e estresse hipermetabólico e aumento da atividade física. Obrigada. E agora a gente abre para as perguntas. Carla, muito obrigado por essa contribuição. Acho que deu para eu relembrar muitos conceitos importantes e aprender com essa aula, né, sobre a importância do cuidado com esse paciente oncológico, né? Eu queria fazer algumas considerações antes da gente abrir para as perguntas. Me chamou muito a atenção aquele dado inicial da epidemiologia do câncer no nosso país, né? Me chamou bastante atenção. E deixa eu só mutar aqui, né? Me chamou bastante atenção essa epidemiologia crescente de diagnóstico de câncer, então isso serve também como um ponto de atenção para o nosso serviço, né? Se haverá mais diagnóstico, a gente vai precisar estar ainda mais preparado para acolher esses pacientes e conduzir a parte nutricional, né? Eu tive lendo recentemente alguns dados do INCA, né? Um dos cânceres que está mais em crescimento hoje é o câncer coloretal. E é justamente o câncer que está totalmente relacionado ao estilo de vida, né? Excesso de peso, como você falou, sedentarismo. Então, eu acho que o papel do nutrólogo, da equipe de nutrição, de enfermagem, é fazer esse diagnóstico precoce. E eu fiquei me chamou bem a atenção, né, naquele slide que você colocou, que perdas de 2% do peso em um paciente com IMC abaixo de 20 já é critério de caquexia. Então, o que é 2% de peso? Que muitas das vezes passa desapercebido em um paciente demasiado, né? E aí você deixou bem claro a importância do diagnóstico precoce, a importância do encaminhamento desse paciente oncológico para a equipe de nutrologia, a equipe de nutrição, fazer todo esse rastreio nutricional, diagnóstico precoce e iniciar a terapia nutricional. Então, acho que a mensagem que fica para mim também é esse marco: perca de 2% do peso em um baixo MC já é critério diagnóstico de sarcopenia. Isso me chamou bem a atenção também, sabe? Outra coisa que você falou muito bem do GLIM, recentemente eu e a Rose e a Carla, a gente estava conversando sobre esses critérios também, né? Que vai ser aí, acho que o futuro dos próximos anos para ajudar o diagnóstico, para uniformizar melhor o diagnóstico da desnutrição. Então, acho que foi bem interessante você trazer esses critérios do GLIM para a gente também. E uma coisa que eu queria contribuir para finalizar e abrir para discussão, tem um tratamento que eu li, que eu achei bem interessante, que está em fase final de estudo, que é a anamorelina, né? Que é um agonista seletivo do receptor de grelina, né? Ou seja, uma medicação que vai chegar para contribuir bastante para esses pacientes oncológicos, né? Para todo mundo entender, seria o contrário do Contrário do Ozempic. Ozempic. Uma medicação que faria com que o paciente aumentasse a ingesta. Então, está em fase final de estudo. Acredito que nos próximos anos a gente vai ter mais essa ferramenta aí para poder ajudar o diagnóstico. E eu queria que a Rose comentasse um pouquinho, a Carla da nutrição, sobre o trabalho da nutrição também no conjunto aí do tratamento desse paciente oncológico.
Eu posso comentar, Carlinha. A Carlinha Sim. complementa. Eu vou complementar primeiro, que é um assunto que a gente ama, né? Então, que bom estar aqui com vocês todos. Queria até pedir desculpas à Lu, que eu vi depois que a Lu entrou, então, de forma deselegante. Eu não te citei, Lu, que achei que você estava aí com o Rafa, só brincando aí com ele. Então, que bom que você está aqui com a gente, Lu. A gente está contando os dias para você voltar. Por mais que esteja muito bem representada pelo Renan aqui, vai ser um prazer te ter de volta. E Carla, já gostei de você lá do início, antes mesmo de você falar, essa sua formação em Manaus. Manaus, a família do meu marido mora até, minha sogra mora lá por 20 anos, então que lugar incrível, né? Então, que legal. E sobre o câncer, é um tema que eu tenho estudado nos últimos anos. Minha tese de mestrado foi justamente sobre o paciente com câncer coloretal. Então, Renan, então, quanto que a gente tem um papel importante, né, nutrologia, nutrição, equipe assistencial, para esse paciente aí, pensando na prevenção, no cuidado e no pós-internação. Então, a gente tem mesmo, e foi ótimo aqui a gente ter esse tema. Aqui na nossa prática, a gente não usa avaliação subjetiva produzida pelo paciente, a gente usa avaliação subjetiva global. E a gente, por mais que a gente tenha técnicas importantes de avaliação da composição, então a gente tem alguns instrumentos, a gente tem para medir força, o dinamômetro, o adipômetro, circunferência, e recentemente, né, com o apoio da nossa diretoria, a gente ganhou 2 bioimpedâncias, uma que vai ficar focada na verdade, um upgrade, porque a gente já tem no centro de oncologia uma bioimpedância, vai chegar essa nova. Então, a gente tem aí uma caminhada para atuar com ângulo de fase, composição de massa magra de uma forma objetiva. Então, a gente se sente, assim, numa instituição que nos dá muito recurso, né? Além de um portfólio enorme de suplementos, alimentos, os equipamentos. E o quadro, né? O quadro de pessoas também, então, diferente de outros hospitais, vocês que estão aqui, Carla, Renan, Gabriel, Lu, sabem que a gente tem um quadro bem adequado de nutricionistas, e isso é ótimo, mas não é uma realidade fora do Brasil, no Brasil, né? E fora de São Paulo, especialmente dos grandes centros. Então, a gente tem também esta oportunidade de conseguir fazer um trabalho melhor, de ponta, e cada vez mais em consonância os nossos times, né? Nutrologia e nutrição, então isso tem sido ótimo. Então, hoje, nos métodos de avaliação, a gente usa para triar esses pacientes NRS, a gente usava a MAM para idoso, então estamos migrando para NRS, pela falta até de validação dos guidelines, então a gente olhando muito mais NRS, mesmo sendo paciente idoso, então estamos aí migrando para isso. Vimos a oportunidade de ter o SARC-F já para triar esse paciente com risco de sarcopenia, então já começamos subimos no prontuário eletrônico, e já está em algumas unidades a gente pilotando. Na nossa última reunião da MTN, demos luz aqui, compartilhamos sobre a chegada do Glean, porque agora a gente se sente mais confortável, né, Renan? Porque já tem trabalhos em fase 2, testando, porque o Glean iniciou de uma conversa, né? Então a gente coloca lá na pirâmide de evidência, estava muito lá embaixo. A gente esperou mais trabalhos serem produzidos, que aconteceu, alguns foram, a gente já tem alguns spoilers que a gente viu aí nos congressos, então a gente já se sentiu mais seguro, né? Não só, claro, são grandes especialistas, mas a gente precisa da evidência, né, que mostre que vai ser seguro fazer essa migração, e vamos migrar. Então, estamos neste momento, e claro, com os indicadores dando suporte, né, indicadores que mostrem como é o acompanhamento desse paciente, ou seja, como é esse longitudinal de quando o paciente entra para a gente, como ele se comporta através dos nossos painéis, também é um marco importante. A gente sabe o quanto que o nosso paciente, diferente de outras realidades, ele perde pouco, né? Justamente por conta dessas sinergias das equipes e todos os recursos que nossas equipes têm, né, Renan? Então, de uma forma rápida, é o trabalho que a gente tem feito na nutrição clínica, eu vejo sempre muitas oportunidades, né? Eu acho que cada vez mais contar o que a gente vem fazendo. A gente, nos últimos anos, participamos de muitos trabalhos, envios de muitos resumos, tanto para o Congresso da Braskem quanto para o Danepão, mas o que eu falei para a Lu ano passado, que a gente não teve a oportunidade, né, Lu? Que a gente mandasse até para o ESPEN, para o ASPEN, e se ela fosse, não, se eu for, eu vou levar. Então, a gente tem trabalhos muito legais também, que a gente pode contar nossa experiência até fora do país, acho que pode ser um próximo passo, e publicação de papers mesmo, né? Sair só do abstract. Tá ouvindo, né, Lu? Que bom. Lu, vamos fazer coisas
ainda com o pé fora do país, né, Lu? É um passo de cada vez, né? E quando a gente vem aqui, tem muitas situações que a gente se depara que a gente tem ainda muitas oportunidades para melhorar e cada vez mais os não nutrólogos, os não nutricionistas saberem da nossa importância, né? Então a gente tem caminhado, às vezes a gente um se pede ajuda, né? Ó, vamos entrar nesse caso. A gente liga pro Renan, Renan, me ajuda, Lu, me ajuda. E vocês, ao contrário, super parceiros, né, Carlinhos? Porque quem está fora do nosso núcleo, né, é mais difícil o convencimento, porque a gente está convencido. Então, nutricionista e nutrólogo, a gente falando junto, tá certo. O que a gente tem unido forças é para contar para os não nutricionistas, não nutrólogos, mas eu só vejo um crescimento assim constante. Então, obrigada por nos incluírem. Vocês também sempre serão super incluídos. E essa parceria do dia a dia, a gente ouve o quanto que a gente tem melhorado, a gente fica muito feliz, né? Muito. E eu vou passar para a Carlinha falar um oi aqui, porque ela é a nossa Nutri da MTN. Pode ser, Renan? Certeza, por favor. Olá. Oi, doutora Carla, a gente só se fala por mensagem, né, minha xará? Mas Agora eu tô te vendo, prazer. ainda não deu certo da gente se encontrar pessoalmente por aí, né? Mas muito legal a sua apresentação. A Rose também agora falou brilhantemente aqui sobre todos os o nosso trabalho aqui dentro da instituição. Eu que estou aqui desde que a nutrição foi internalizada mesmo como 9 de julho, eu vejo o quanto a gente já cresceu e evoluiu e o quanto a gente ainda tem espaço para crescer e evoluir aqui dentro, né? Sempre pautado mesmo nas evidências científicas. Nosso grupo é bem engajado em relação a isso, né? Então, e a parceria de vocês sempre é essencial e é assim que a gente sempre espera que vocês também enxerguem a gente, né? Como parceiros de trabalho. E cada vez mais a gente está consolidando tudo isso, né? Então, muito obrigada aí também pelo espacinho aí no final para a gente falar e seguimos juntos. Obrigado, Carla. Obrigado, Rose. Queria agradecer também que eu sei que tem representantes da equipe de enfermagem aqui, tá? A Michele está aqui. Oi, Michele. Que é um setor bem Oi, sensível doutor. aí Oi, no gente, doutora. hospital. Tudo bem? Obrigado pela participação, né? Eu é que agradeço. A aula foi maravilhosa. Acho que é um assunto super pertinente e, e a gente enxerga o paciente. Eu falo um pouco do TMO, que é a minha área de atuação, mas a gente enxerga ele evoluindo desse modo desfavorável, muitas vezes por N questões, né? Então, os pacientes de TMO, eles vêm com protocolos longos de quimioterapia antes do transplante. O transplante já é um tratamento muito agressivo. Então, eu sou uma pessoa super fã de nutrição integral. Quem me conhece sabe. Às vezes eu falo para os pacientes, desde a consulta para TMO, eu sempre tento vender essa ideia e essa importância, porque é visível e inquestionável o paciente que ele é bem nutrido desde o início, como ele evolui bem, como a incidência de déficit diminui, é tudo muito melhor, né? Mas é uma construção que a gente precisa fazer em conjunto, acho que todos precisam falar a mesma língua, todos precisam entender a importância, porque é isso, né? O nosso objetivo principal é que o paciente saia e ele saia bem, né? Então, no TMO eu falo, não adianta só ele sair, ele pegar a medula, ele tem que sair bem, porque ele perde muita funcionalidade, né? Então, a questão da nutrição é super importante e eu fico muito feliz com essa aula. Muito obrigada pelo convite, obrigada por compartilhar. Eu amei. Que bom. A gente também tem a presença aqui ilustre do Valdemir, da equipe de enfermagem, ajudando a gente, sempre parceiro também nas discussões do caso, né? A equipe de nutrição, a gente também tem aqui representantes da equipe de oncologia, que eu já vi alguns Renan, aqui. E aí, a Gabriel quer falar uma palavrinha? não, era só para lembrar de falar da Ah, segunda-feira. isso. A gente tem também, dentro, né, do esboço da equipe multi, o ambulatório de nutrologia oncológica. Então, se a equipe de enfermagem, de nutrição ou a própria equipe de oncologia quiser encaminhar esses pacientes, né, toda segunda-feira com o doutor Gabriel, né, tem que ter acesso ali ao CME, mas não é um processo difícil de encaminhar, não, tá? Que é tão importante quanto prestar bem o apoio nutricional no hospital,
é fazer o segmento desse paciente no pós-alta, né? Não adianta a gente fazer tudo bonitinho dentro do hospital se esse paciente não é assistido no pós-alta, né? É muito importante esse trabalho continuado. Tem alguém com dúvidas? Quer tirar alguma dúvida, comentar? Não? Acho que não tem nenhuma dúvida no chat, né? Bom, se não tem dúvidas, eu agradeço mais uma vez a aula da Carla e a participação, e a Rose encerra para a gente, então, a reunião, Rose. Sim, eu queria novamente agradecer e parabenizar a Carla sobre essa atuação, nos brindar aí com toda essa atualização. E a gente está aqui disponível também como centro de estudos. Queria agradecer a Denise, que junto com o seu time organiza para que a gente tenha essa oportunidade de trocar experiências, né? Hoje da nutrologia, semana que vem outro grupo. Então, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, sempre se conectar, que sempre vai ter uma aula de bastante qualidade preparada para os nossos times aqui. Então, muito obrigada ao Renan e a todo o time de nutrologia. Um beijo para o Rafael, filho da Lu, e um beijo para a Lu especial. Então, obrigada a todos. Obrigada, Carla, mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigado, boa tarde para todo mundo. Obrigado pela Tchau. participação. Tchau, tchau. Obrigada, boa Tchau, boa tarde. tarde.